Olá, vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa, só relembrando um pouquinho daquilo que a gente estudou sexta-feira sobre o número do substantivo, ou seja, singular e plural. Nós aprendemos que as palavras podem estar tanto no singular quanto no plural. Aquelas que indicam apenas uma coisa ficam no singular, por exemplo, boneca. Já aquelas que indicam mais de uma coisa, no plural. Por exemplo, bonecas, né? Se eu tenho uma boneca, se eu tenho mais de uma, eu tenho o quê? Duas ou mais bonecas. Mas nós aprendemos também que não necessariamente é necessário acrescentar apenas o S para que as palavras passem do singular para o plural, não foi isso? Nós aprendemos algumas regrinhas. Por exemplo, aquelas palavras que no singular terminam em M, quando a gente passa para o plural, aquele M é substituído por quê? NS, por exemplo, homem, termina com M. Mas quando eu falo esta palavra no plural, eu troco o M por NS, homens, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o singular e plural, nós aprendemos bastante, né, sobre esse conteúdo, algumas regrinhas, e também exercitamos através da atividade. Se vocês ficaram com alguma dúvida, na aula presencial, não deixe de me perguntar. E quem está apenas de forma remota pode mandar mensagem, tá? E na aula dessa semana, tanto escola quanto casa, nós iremos iniciar a unidade 11, onde tem como tema É Preciso Respeitar os Idosos. Uma unidade muito interessante, onde a gente vai relembrar alguns momentos muito importantes da nossa vida, muito especiais, memórias também, memórias olfativas, memórias que a gente teve com os nossos avós, não necessariamente que a gente não possa ter ainda, mas a gente vai relembrar um pouco de algo que já passou em nossa vida, apesar de sermos tão jovens, né? Crianças ainda. Mas eu tenho certeza que todo mundo tem uma boa memória com seu avô, com sua avó, ou alguém mais velho da família. E nós trazemos aí o primeiro texto, texto 1, que diz o seguinte: desejo do cheiro da casa da avó. Então, a partir da leitura desse texto, nós iremos responder conhecendo o texto, onde nós possuímos as questões 1, 2, 3 e 4, certo? E também faremos a atividade aprendendo um pouco mais, que é justamente uma revisão de alguns conteúdos que a gente já viu, certo? Por exemplo, substantivo coletivo, singular e plural, substantivos abstratos. Se por acaso restar alguma dúvida de tudo aquilo que a gente estudou antes do recesso, e assunto atual, por exemplo, o singular e plural, vocês podem dar uma revisada nos conteúdos também no livro didático. Além daquilo que eu sempre falo, vocês também poderão procurar em outras fontes, tem uns vídeos super interessantes, bem didáticos, que a gente consegue também aprender, certo? Mas também essa semana, nós iremos falar um pouco sobre o grau do substantivo. Nós falamos sexta-feira sobre o número. Quando a gente fala em número, vem o quê? Quantidade. E é justamente isso. Singular e plural. Em relação ao grau do substantivo, é em relação aos aumentativos e diminutivos, principalmente. Existem outros graus, mas a princípio nós iremos estudar primeiramente estes, os graus diminutivo e aumentativo. Quando eu falo no grau diminutivo, é o quê? Grau diminutivo é a pessoa, animal ou coisa em seu tamanho reduzido. Exemplo, um macaco está no tamanho normal, quando eu falo macaco. Mas quando eu falo macaquinho, já remete o quê? A um macaco pequeno, né? Reduzido, tamanho reduzido. Caneca, uma caneca do tamanho habitual. Mas quando eu falo canequinha, ela já vem o quê? Já vem em minha mente o quê? Uma caneca pequena. Já o grau aumentativo é a pessoa, animal ou coisa em seu tamanho ampliado. Por exemplo, macacão, panelão, canecão, gatão, enfim. Então, nós temos uma tabela onde nós iremos conhecer um pouco alguns aumentativos e alguns diminutivos, certo? E também faremos a atividade. Pessoal, para quem está apenas de forma remota, leiam com calma, com atenção e prestem atenção aos detalhes, ok?
Se por acaso vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Para aqueles que estão indo para a escola, este assunto a gente vai falar um pouco mais na sala de aula, tá bom? Sobre além do texto que a gente vai fazer, que é a atividade de casa, nós também na atividade de sala, nós iremos falar sobre grau do substantivo. É um assunto fácil, algo que vocês já viram em outros anos, né? Em outras séries, mas que a gente vai aprimorar um pouco melhor no quarto ano, certo? As atividades, tanto da atividade casa quanto a atividade escola, serão postadas bem detalhadamente no portal, tá bom?